Bom dia a todos. Hoje está meio difícil de começar, acho que o Dia das Mães deixou a escola dominical aqui com muita coisa acontecendo. A escola dominical é a igreja. A gente tivemos um culto aí que se estendeu um pouquinho mais com a apresentação dos Gideões, a apresentação do trabalho poderoso aí que esse Ministério Internacional tem feito. Agora a gente abre em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição. E Paulo faz um argumento importante acerca da ressurreição, como um elemento essencial da nossa fé cristã. Mais do que essencial à fé, é essencial a quem nós somos, né? É condição essencial na nossa natureza de regenerados, de termos a ressurreição, não só como doutrina, mas como vivência, né? E ele vai falando daqueles que testemunharam a ressurreição de Jesus, depois fala do valor dessa ressurreição e como nós que estamos numa outra fase, né, do Evangelho, que não é a fase dos discípulos que viram Jesus ressurreto, como nós encaramos o assunto, né? No meio dessa argumentação toda, ele diz lá, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Portanto, a ressurreição não é um assunto, digamos, intelectual ou de discussão. Não. Ou nós temos a ressurreição como elemento básico da vida que a gente leva, ou nós somos os mais infelizes dos homens, né? Quem somos nós aqui? Nós não é qualquer pessoa da humanidade, né? Nós somos aqueles que creem. Se você se diz como alguém que crê, mas não acredita ou não vive a ressurreição, você é o mais infeliz. Mais infeliz, portanto, daquele que não crê e que, portanto, também não acredita na ressurreição. A pior combinação aqui é você crer em Deus e não crer na ressurreição, ou não ter a esperança em Cristo além dessa vida, para usar a terminologia aqui do versículo. Essa é a combinação mais infeliz possível. Esse versículo serve de preâmbulo para uma discussão que a gente vai fazer hoje acerca do livro de Eclesiastes. Livro esse que é um livro dos chamados poéticos, e nada mais apropriado do que o livro de Eclesiastes ser chamado um livro poético, porque de fato ele é parte dessa literatura, né? Ele está escrito em prosa, não como a poesia dos Salmos, mas ele tem esse pendor poético na medida em que literatura e filosofia são coisas que se aproximam no pensamento hebraico, né? A filosofia hebraica não é que nem a filosofia grega, né, que estava amplamente baseada na lógica. A filosofia hebraica está baseada não propriamente na lógica, mas na experiência. De forma que quando você lê o livro de Eclesiastes, não necessariamente você vai ver o desenrolar de um raciocínio baseado em argumentos. Você vai ver um vai e volta de ideias, né? Você vai ver contemplação, conclusão em cima de contemplação, não em cima desse processo que a gente está acostumado hoje, né, no mundo moderno, de inferência, argumento, conclusão. Não tem isso daí em Eclesiastes. Então, ele é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a chamar de filosofia. Ele é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a identificar como poesia, como, por exemplo, livros de Salmos na Bíblia, né, como poesia bíblica.
mas não obstante ele é um livro de sabedoria entre os livros poéticos. Eu coloquei aqui para a gente dar início à discussão de Eclesiastes, essa citação bonita de Eclesiastes, muito bonita, que acontece mais para o final do livro. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. O livro é chamado de livro pessimista por muitos, mas é curioso, num livro que a gente chama de pessimista, a gente vê assim uma frase tão sutil. E depois a gente vai estudar um pouco mais aqui o texto bíblico, e a gente vê que essa sutileza dessa citação, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, é mais do que bonito, mais do que soando bem ao ouvido. Tem uma mensagem aí do autor de Eclesiastes, uma mensagem muito carregada de pensamento espiritual nessa frase. Vamos olhar então Eclesiastes. Antes de partirmos para o texto propriamente, vamos começar com uma oração. O senhor oraria para nós, reverendo? Demos início à aula. Obrigado, Pai, por estarmos juntos estudando a Tua Palavra e que nesse momento possamos ter a Tua orientação, a Tua sabedoria, a Tua direção para compreendermos aqui que vamos estudar. Dá a Tua bênção a cada um de nós e ao nosso professor, orientando segundo a Tua Palavra, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos nessa série de afirmações difíceis na Bíblia. Eclesiastes, ele acaba sendo meio que um campeão nessa discussão, porque Eclesiastes não é um lugar onde tem um texto difícil. Eclesiastes é um livro difícil. É um livro difícil. E agora nós vamos contrastar, por exemplo, o texto que lemos em 1 Coríntios, grande defensor da ressurreição no Novo Testamento. Contrastemos esse com o texto de Eclesiastes, por exemplo, o do capítulo 9. Eclesiastes 9 tem uma discussão acerca para que se aproveita a vida aqui nesse mundo. Eclesiastes 9. Eu vou ler a partir do versículo 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos se sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, pois mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus de antemão já se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E agora? Está na Bíblia mesmo isso daqui? Alguém aqui está sentindo um certo descompasso com 1 Coríntios 15?
capítulo inteiro dedicado à ressurreição, e aqui Eclesiastes falando, isso é pouco, aproveita porque é só isso mesmo. E aí? Então, essa é a essência do texto chamado difícil, ou do pensamento chamado difícil de Eclesiastes, né? Eclesiastes 3 tem, esse sim poético, né? Uma discussão de que há tempo para tudo, bonito até de se ler, porque tem um som assim, soa nos ouvidos como poesia mesmo, né? Mas depois de falar que há tempo para tudo, tempo para todo o propósito debaixo do sol, ele fala da questão de que o tempo acaba, a inexorabilidade do avanço do tempo é que ele nos traz a um fim. E esse fim é a morte. E aí, a morte, como é que a gente pode entender a morte dentro dessa nossa busca pela vida, né? A morte é o fim? Ele, como filósofo, fala o seguinte, bom, se você olhar os animais, você vê uma formiga e pisar na formiga, a formiga morreu, intuitivamente a gente fala, acabou a formiga, é isso. Você não sonharia em conceber a formiga tendo uma vida após da morte. Aí ele fala o seguinte, tá bom, agora, morte é morte. Por que a gente diria que a formiga morre e nós, que somos humanos, teríamos um além da morte? O que nos faz pensar isso? Veja lá o versículo 19, 3:19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego da vida e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego da vida, quem é que sabe, né, ele está querendo dizer, quem é que sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo na terra? Quem é que pode fazer essa afirmação? Pelo que não vi, já que é assim, né, pelo que não vi haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Não é surpresa que a gente não lê muito Eclesiastes aqui durante a liturgia do culto, né? Agora vamos fazer um momento de oração, aí ler esse texto de Eclesiastes. Parece que não combina muito, né, com a nossa ordem litúrgica, né? Aliás, quando é que a gente viu Eclesiastes sendo lido assim numa ocasião aqui de congregação, né, da igreja se congregando? Alguém lembra uma vez aqui, recente? Acho que não, né? Eu também não lembro. Eu lembro quando eu era criança, a gente memorizava lá na escola dominical, aqui na igreja, né? Eu fui criança aqui na igreja. Eclesiastes 12:1. Tanto que quando eu penso no versículo, eu só consigo pensar dessa maneira recitada, assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, e assim por diante. Depois eis que vêm os maus dias nos quais dirás, não tenho neles prazer. Eclesiastes 12:1. Então, eu consigo só conceber esse versículo hoje dessa maneira recitada, assim, das criancinhas decorando o Eclesiastes. Claro que os professores da escola dominical, as criancinhas, punham Eclesiastes 1 para ser decorado e todo o resto de Eclesiastes tinha que ficar de fora, porque se fosse decorar aqui Eclesiastes 3 que a gente leu, não ia dar muito certo na educação cristã também. Então vem a pergunta, né? O que esse texto está fazendo na Bíblia? Alguém já parou para considerar isso? Alguém tem uma opinião, quer jogar uma ideia aqui? Sim, um instantinho, vou levar o microfone.
Eclesiastes, ou esse dilema que nós estamos discutindo. Bom dia, meu nome é Marcos. Acho que a ideia principal do livro de Eclesiastes, a mim, me parece, ser a finitude do homem como um todo. Acho que o Salomão foi muito sábio quando iniciou o livro e fala que já teve riqueza, sabedoria, sempre buscou, né? Então acho que ele elenca bem uma visão geral do mundo, né, e da finitude do homem, e que o que é mais importante para ele, acho que é o que está lá no 9, né, fazer tudo com intenção, né, você desfrutar do seu trabalho, do trabalho honesto, né. Então acho que ele coloca de maneira bem marcante assim a realidade do mundo, né, e deixa uma porta aberta para um complemento que a gente consegue ver através da revelação no Segundo Testamento, né, que transcende, que vai muito além da lei. Então acho que isso que é uma visão bem dura, né? E acho que é por isso que ele é tão pouco lido, mas ele é muito profundo e muito realista nesse aspecto. Então, realista com certeza, né? A análise dele, com efeito, é a realidade que vivemos. Tem mais um comentário aqui desse canto. O reverendo Bezalel vai falar, não? Não? Então, só um instantinho. Você pega lá? Obrigado. Acho que tem uma coisa interessante, eu também tenho uma lembrança igual sua, Gerson, de que a lembrança que eu tenho da minha infância é exatamente do mesmo Eclesiastes 12, igualzinho a sua, né? Mas depois disso eu li muito o livro, já li livros que estudam o livro de Eclesiastes, né? E eu pessoalmente tenho uma interpretação interessante, né? Hoje em dia está muito comum a gente ver a lembrança que se faz às pessoas do propósito das coisas, né? Tudo que a gente fizer tem que ter um propósito, né? E que esse propósito seja nobre e aceitável perante a Bíblia, né? E o livro de Eclesiastes, de uma forma, eu acredito, enigmática e filosófica, trata exatamente disso, né? Do propósito das coisas, né? A gente, como seres humanos, descobrir o propósito daquilo que a gente faz como ser humano, né? Eu acho que por isso que ele é tão difícil, né? Porque ele é muito enigmático, né? Muita figura de linguagem, né? O 12, depois do primeiro versículo, eu já vi várias interpretações distintas, né? Então, por ele ser enigmático, né? Uma pessoa pode interpretar diferente da outra, né? Uhum. A dificuldade de Eclesiastes gera uma dificuldade dos comentaristas, né? Inclusive algumas posições extremas, né? Fala assim, Eclesiastes é um livro que fala dos devaneios da mente. Portanto, nós que já estamos salvos temos que tomar muito cuidado com o que está escrito lá, porque o que está escrito lá é alguém que está em devaneios. Nós já estamos com o foco, portanto, não pensamos assim. Existe, não vamos entrar aqui numa análise de citações, mas isso é uma corrente interpretativa respeitada, vamos chamar assim, dentro daqueles que estão pensando e buscando a interpretação desse livro. Eu vou dizer, desde já, que isso, para mim, é um problema fundamental, essa corrente de pensamento. Por quê? Porque diz lá em Paulo, eu acho que esse é um elemento fundamental de tudo aquilo que a gente professa com relação à revelação de Deus, de que toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então,
classificar Eclesiastes como devaneio, e que, portanto, não se aplica a uma mente que está em Cristo, desinspira Eclesiastes. Esse pensamento incompatibiliza Eclesiastes na Bíblia. Ou Eclesiastes é inspirado, né, ou não é. Se ele é inspirado, assim como Deus teve um propósito em, por exemplo, Paulo articular 1 Coríntios 15, né, ou João Evangelista articular a conversa de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3, esse mesmo Espírito Santo haveria de ter inspirado o autor de Eclesiastes a ler acerca desse questionamento sobre a finitude e a morte e quem é que diz que tem algo além da morte. Ou então a gente esquece essa questão da inspiração. Então, esse é o dilema de Eclesiastes. Ou a gente o coloca como inspiração, como parte, né, da palavra inspirada por Deus, e aí essa questão dos devaneios da mente, ela fica meio difícil de ser aceita, pelo menos superficialmente. Ou então a gente faz uma opção por nem toda a Escritura é inspirada. Esse é um problema, porque aí não existe mais referência do que seria ou não que seria inspirada. Eu já vou dizer que, para mim, é fundamental, como um postulado de fé, a gente acreditar não só na inspiração da Escrita, mas na inspiração da formação do cânon, né? Porque o próprio processo da formação do cânon bíblico, né, ele faz parte de uma sequência, vamos chamar de decisões, né? Porque homens escreveram a Bíblia e homens agregaram livros bíblicos em um grande livro, né, que é a Bíblia. Mas esses homens não tinham uma linha mestra, né? E isso aconteceu ao longo de muito tempo. Então, acho que é um elemento fundamental, né, do nosso postulado de fé, entender não só a escrita, mas como a formação do cânon somos dois elementos inspirados por Deus. O que temos aqui é resultado dessa inspiração, que não abole, né, a escrita das pessoas, que não abole o trabalho de pessoas que compilaram o que foi escrito na forma de um livro, mas determina que tudo isso aconteceu de acordo com a obra do Espírito Santo. O microfone está aí? O que seriam devaneios, né? Os devaneios são a pessoa longe de Deus. Isso, por exemplo, é uma versão que você vai ver. Longe de Deus, e que, portanto, estão falando coisas que alguém falaria sem estar plenamente convertido. Porque a gente poderia entender assim, talvez, não sei, ao invés do devaneio, mas como parte do processo da construção do pensamento? Um processo, eu vou repetir porque tem gente ouvindo aí pela internet, talvez. A gente poderia entender isso como um processo de construção de pensamento, a sua pergunta. Pensamento humano. Não chega a ser um devaneio, mas faz parte da vida do ser humano, em alguns momentos, ter essa reflexão. Eu diria exatamente. Para mim, essa é a chave. Deixa eu repetir o que você perguntou aqui. Em vez de devaneios, poderíamos considerar isso como um processo de construção de pensamento humano? Alguém que está tentando fazer isso de uma maneira, posso até chamar sistemática, mas lembramos que o sistema aqui não é o sistema filosófico grego que a gente está acostumado, né? Podemos considerar isso? Eu acho que não só podemos, como devemos. E isso muda substancialmente a maneira como a gente entende o livro. Substancialmente. Então, eu vou chegar nesse ponto agora, que você colocou, só para a gente se situar um pouco, né? Certas referências, né? Eu peguei, por exemplo, uma Bíblia, que é uma Bíblia comentada, ainda usada hoje, mas ela era muito popular há 30 anos atrás. É a chamada Bíblia Vida Nova, uma edição batista. E diz o seguinte, no comentário da Bíblia, né? É uma dessas Bíblias comentadas.
Pegue lá qualquer Bíblia comentada, acho que um desafio o comentarista vai ter com Eclesiastes. Ele fala assim, por que um livro como este foi incorporado no cânon? Quase que sugere na pergunta, teria sido mais fácil se não tivesse sido incorporado. E sugere que os provérbios de Salomão são escritos para explicar o que a gente deve fazer. E Eclesiastes foi escrito para explicar o que a gente não deve fazer. Essa é uma leitura, está numa Bíblia comentada aí que ainda circula no nosso meio. Já circulou mais, mas ainda circula. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele deveria estar no cânon. Na verdade, acho que quanto mais a gente olha a ótica com que o autor escreveu, passa a ser absolutamente necessário que Eclesiastes esteja no cânon. Sem ele, eu sinto que a Bíblia estaria incompleta, muito incompleta. Tão incompleta como se uma das grandes cartas de Paulo, como se Efésios ou Filipenses tivesse sumido da Bíblia. Eu acho que Eclesiastes está nesse patamar. Mas então, para que ele seja eu tenho aqui um outro livro que nós usamos aqui, Descobrindo o Antigo Testamento, em outra sequência de aulas, né? Diz que o texto é sombrio. Né? Eu até concordo que o texto é sombrio. Né? Então, assim, nesse sentido, estou alinhado com o livro, né, que a gente estudou, mas ele mostra o desafio do Eclesiastes. Né? Mas se é um livro inspirado por Deus, a gente tem que entender, então, portanto, como é que ele nos inspira. Então, vamos entender algumas coisas do que o autor está fazendo aqui, o autor de Eclesiastes. Né? Vamos abrir no capítulo 1, a gente já vai ver algumas condições essenciais para a leitura do livro, condições essas que muitas vezes são esquecidas por quem lê. Eclesiastes 1, palavra do pregador. Pregador aqui é Eclesiastes, que também Eclesiastes é uma palavra grega e vem de uma palavra aqui em hebraico, coelete, que a gente chama aportuguesando essa palavra, que significa, não se sabe exatamente o que, mas o entendimento mais próximo é que significaria aquele que discursa numa assembleia. Né? Eclesiastes, eclésia, assembleia, né? Da qual vem inclusive a palavra igreja. Palavra do Eclesiastes, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Debaixo do sol. Veja aqui, depois ele vai dizer duas coisas, acerca do sol e do vento. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Aí vai falar do vento. O vento vai para o sul e faz seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Então tem alguns elementos aqui que são figuras, e ele vai usar essas figuras para posicionar o seu pensamento, ou como foi sugerido aqui, a sua construção de pensamento. Né? Veja lá o versículo 12, ele se apresenta e com que propósito ele vai fazer o livro. Eu, o Eclesiastes, venho sendo rei em Israel, em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto se sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Veja aí o sol e o vento juntos novamente. O que significa isso? Isso vai ser explorado debaixo do sol. Essa é uma expressão recorrente no livro de Eclesiastes. O que está sendo explorado aqui debaixo do sol? O sol é uma fronteira. O sol está onde? Nos céus. Né? Por isso que ele fala aqui que ele foi esquadrinhar tudo que acontece debaixo do céu. Né? No versículo 13. Sucede debaixo do céu. Então o sol é uma fronteira. Tem acima do sol e
abaixo do sol, ou debaixo do sol, como ele fala. Existe, portanto, essa fronteira, né? Quem é Deus? O resto das Escrituras vai nos dizer: habito no alto e santo lugar, tá certo? Deus está acima, Deus está nos céus. Junto com Deus estão as hostes celestiais. É assim que a gente entende se a gente lê a lei e os profetas. Então, existe essa hierarquia celestial e existe aquilo que está por baixo. A lei e os profetas, eu estou falando aqui da perspectiva do Eclesiastes, né? A lei e os profetas são informações que nós temos sobre o que acontece aqui conosco, mas elas não vêm debaixo do sol, elas vêm de cima, né? Por quê? Quem é o profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus, né? Tanto que dois refrões existem nos livros proféticos. Assim diz o Senhor é um deles, né? E o outro é: vai e dize ao meu povo, né? Deus falando. Então o profeta, ele está falando, mas ele está falando de algo que vem de cima do sol. O que é a lei? A lei também vem de cima do sol. Porque diz lá: o Senhor disse a Moisés e Moisés escreveu. O Senhor disse a Moisés e Moisés escreveu. Isso também se repete nos livros da lei, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Isso daqui não vem do nosso meio. Isso vem do alto. E é assim que devia ser, né? Porque, afinal de contas, a gente entende que Bíblia é revelação. Então, a revelação quer dizer que ela não vem da nossa dedução. Ela vem porque Deus nos diz. E sejamos honestos, se a gente fosse tentar, vamos dizer, conceber aquilo que Deus está nos dizendo, ia sair meio tortuoso, não iria? Iria. Então, ela tem que ser revelação, tem que vir de Deus. Diz lá o João 3, a luz veio ao mundo, né? A luz veio ao mundo. Então, é Deus trazendo a mensagem do seu plano através daquilo que a gente está chamando de inspiração. Então, agora você olha a Bíblia toda, quase toda, porque esse efeito debaixo do sol, embora esteja explicitamente demarcado em Eclesiastes, não é privilégio do livro de Eclesiastes, né? Outros livros, como o livro de Esther, na verdade, estão tratando da mesma dinâmica. Então, Eclesiastes não é o único livro dentro dessa categoria, mas eu vou dizer que é o livro que mais explora isso, e não só explora de uma maneira mais profunda até, mas também de uma maneira mais explícita, né? O nosso Eclesiastes, nosso pregador aqui, ele está observando o que acontece debaixo do sol. Ele está se abstendo de uma verdade revelada, e ele está olhando o sentido e o propósito, né? E o propósito, sob o ponto de vista de um observador, como nós, seres humanos. É esse o propósito do livro. Então, o que ele faz é escrever como fruto de observação. Então, ele fala muito isso daí. Eu vi tal situação, aborreci com o meu trabalho, vi nos dias da minha vaidade isso, tudo isso experimentei pela minha sabedoria, vi os perversos receberem tal e tal coisa, deveras me apliquei a todas essas coisas, vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio. Está vendo um padrão aqui? Esse livro é um livro de um observador, não é um livro de quem carrega uma revelação. Agora vem um ponto, por que um livro desses? Eu vou dizer, a maneira como eu enxergo a construção da Bíblia, eu acho absolutamente fantástico. Que na Bíblia que tem essa mensagem revelada, toda carregada da mensagem revelada de Deus, esse Deus, esse Espírito Santo que inspirou a construção da Bíblia, abre esse espaço
para coexistir no mesmo texto revelado aquilo que o ser humano pode observar. E isso o autor de Eclesiastes faz com uma maestria incrível. Por isso que eu considero certamente o livro de Eclesiastes inspirado, porque a maneira como ele observa o mundo é uma tal maneira honesta que hoje, por exemplo, pegue um observador humano, é difícil você achar um observador humano honesto dessa maneira. Por quê? Porque os filósofos modernos, desde Nietzsche, estão achando que Deus está morto, né? A frase dele, do Nietzsche. Então, você filosofa nos meios correntes partindo do princípio da inexistência de Deus. Se você é um cientista, também não preciso dizer que é exatamente a mesma situação, né? Existem prominentes pensadores científicos que também se autoclassificam como o movimento avançado do ateísmo, né? E falam que Deus está fora da jogada, Deus está fora do quadro. Então, eles não conseguem fazer o que o autor de Eclesiastes faz, que é mencionar Deus como parte de uma dinâmica de argumentação. Agora, veja que o Deus de Eclesiastes não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Deus. Mas ele não está se valendo desse conhecimento. Ele está se valendo um conhecimento de como é que você observa Deus agindo no mundo debaixo do sol, sem se valer de um conhecimento revelado de Deus. Esse tipo de atitude honesta falta, por exemplo, no nosso pensamento contemporâneo. Então, nesse ponto, eu acho que é maravilhoso que a Bíblia abra esse parênteses para a observação humana do que acontece debaixo do sol. E eu acho maravilhoso que isso acontece de uma maneira isenta, né? Então, aqui nós temos uma pessoa que não tem desafio em crer em Deus, mas ele está limitando-se, pelo menos no momento da escrita, né? Há de se pensar que o autor de Eclesiastes sabia o que era a lei, sabia o que eram pelo menos alguns dos escritos proféticos, né? Apesar de que nem todos estavam escritos no momento em que Eclesiastes deve ter sido escrito, né? Mas ele sabia o que era o cânon existente na época. Mas ele está se abstendo de usar esse cânon e fazendo uma observação isenta, e com isso construindo um pensamento, né? Então, se o autor de Eclesiastes é alguém que crê, qual exatamente é a contradição entre Eclesiastes 9 e 1 Coríntios 15? Qual a contradição? Eu vou sugerir: nenhuma. Nenhuma. Está aí o autor dizendo que ele está observando o que acontece nesse mundo. E ele está falando, falta esperança. Está aí Paulo dizendo, se nós que cremos temos uma esperança que se limita apenas a esse mundo, nós somos muito infelizes. Então você vê que está correto. Um texto está correto, o outro está correto, e eu não vejo conflito ou disputa nenhuma entre essas ideias, né? Até mesmo nesse texto que a gente falou da morte dos animais, Eclesiastes 3, dá uma olhada nesse texto de novo. E veja como esse texto é bonito. Se você ler da maneira como ele foi escrito, como alguém que está observando o que se passa debaixo do sol. Vamos ler ele de novo. 3:19. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Tudo se esvanece. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima do sol, né? Enquanto que o dos animais para baixo, para a terra. Quem sabe isso? Quem sabe? Se você ficar debaixo do sol, ninguém sabe. Quem sabe que pode haver ressurreição?
Se você ficar com essa ótica, observar o nosso mundo ao redor, ninguém sabe. Outro dia eu estava discutindo na aula dos jovens, né, que muito se vê no meio das igrejas tentar provar que a ressurreição aconteceu. Eu sou da opinião completamente oposta. Eu acredito na ressurreição, não porque ela é possível, porque a gente deve dar um jeito de prová-la, mas porque ela é impossível. Ela é impossível, improvável. Quem é que sabe que a ressurreição de Jesus aconteceu? O próprio Deus outorgou a ressurreição. A ressurreição não existe porque a gente consegue explicá-la. Ela existe porque a gente não consegue explicá-la. A ressurreição é inexplicável. A ressurreição é a intervenção sobrenatural em cima do mundo natural. Nós aqui que podemos observar a natureza, e podemos fazer isso como filósofos, como cientistas, vamos chegar à conclusão inevitável, que é essa do Eclesiastes. Quem é que sabe? No nosso campo de conhecimento, não tem como saber. E é isso que dá o valor da ressurreição, o penhor da ressurreição, como vai dizer Paulo, né? Que a ressurreição tem um penhor, tem uma garantia. Essa garantia é o próprio Deus. Não é uma lei da natureza. Porque se fosse uma lei da natureza, a ressurreição estaria confinada à ordem natural das coisas. Acabasse um dia o universo, acabava a ressurreição junto com o universo. Mas não é assim que funciona. Essa ressurreição não vem de baixo do sol, ela vem de cima do sol para baixo. É assim que Jesus ressuscitou, é assim que nós vamos ressuscitar. Então, é interessante olhar aqui que os pensamentos são antitéticos, mas eles são cooperativos no que eles estão dizendo aqui. Um outro tema interessante, e esse é muito bonito, é o tema do vento, né? Porque quando o autor vai dizer que o nosso mundo, nessa existência que é a única que a gente consegue observar, que dura pouco e acaba com o homem voltando para o pó da terra, né? Ele chama essa existência de vaidade, ele cria uma metáfora para os nossos propósitos nesse mundo. Ele fala que são correr atrás do vento. Agora, tenta imaginar, né, correr atrás do vento, o que acontece? Alguém enxerga o vento? Não. Alguém vê para onde uma rajada de vento está indo? Não. Alguém consegue prever o que vai acontecer para algo que você vê que está acontecendo, porque você vê o vento passando, a brisa passando pelo seu corpo, mas você não consegue visualizar nada? Não. Agora, tenta correr e perseguir a rajada de vento que passou para você. Para onde que você vai? Então, é essa a figura que o autor de Eclesiastes vai usar e comparar uma porção de coisas que a gente faz nessa vida. Por exemplo, né, vamos lá abrir 1,17, por exemplo. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura, e a saber o que é estultícia, ou seja, conhecer as dimensões da ética humana de uma ponta a outra, né? E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Quer dizer, a sabedoria humana... Vai pensando agora com essa ótica de debaixo do sol, e você vai ver que esse texto vai ficando cada vez mais bonito, né? Você acha que algum ser humano consegue atingir a sabedoria de Deus? Como vai dizer Paulo depois, né? Elaborando sobre isso, que a sabedoria de Deus, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, né? Então, se você olhar sobre a ótica, que é a mesma ótica do autor, esse texto vai ficando cada vez mais bonito, né? Então, aqui ele fala da sabedoria, em 2,17 ele vai falar do trabalho, 2,26 ele vai falar sobre o uso do discernimento, 4 ele vai falar sobre as disputas e a competição humana. Então, só para ilustrar aqui, vamos ler o 4,4. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo.
Então tem uma motivação aqui. Mas essa motivação, também isso é vaidade. E correr atrás do vento. E assim vai, né? Então tem a questão da prosperidade, do acúmulo de bens. Acumular riquezas é correr atrás do vento. Tudo isso é correr atrás do vento. A vida é efêmera. Tentar se apegar à vida é correr atrás do vento, porque a vida é como um vento, como uma brisa que passa. Passa e já foi. Vai pensando nisso. Se você se colocar na mesma ótica de observação do autor, cada vez mais essas ideias vão ficando mais bonitas e mais bíblicas, aquilo que a gente está acostumado a entender como verdade bíblica, né? Vai ficando. Vejamos lá, só para concluir esse ciclo, 5,16. Quanto ao homem a quem Deus concedeu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, espera aí, esse é o 5,19, eu estou lendo errado, é o 5,16. Vou ler o 15 primeiro. Como saiu do ventre, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá, o homem que trabalhou e acumulou os seus bens, né, nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Então veja todas essas iniciativas humanas sendo comparadas com correr atrás do vento. Então veja que vento é essa metáfora aqui, recorrente no livro, e ela é uma referência, né? Referência para quê? Interessante. Agora que vem a parte bonita de Eclesiastes, porque aí ele chega no 8:8, ele vai falar de vento de novo. E a gente já vê, opa, mudou aqui o 8:8. Veja lá o que diz. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia de morte, nem há tréguas nesta peleja. Opa, não estamos mais falando de correr atrás do vento, estamos falando de domínio do vento. O que será que significa isso? O que será que significa domínio sobre o vento? Pensa um pouquinho aí. Enquanto isso, vamos ler a próxima referência a vento em Eclesiastes. 11:4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ele está construindo sobre aquela ideia de domínio sobre o vento, né? Você não domina o vento. Se você ficar tentando controlá-lo, você não faz nada, né? É isso que ele está dizendo. Qual a próxima? A próxima e última vem no versículo imediatamente seguinte. E esse vai trazer aqui uma mensagem largamente profética. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Bonito esse versículo. Muito bonito esse versículo. Mas não só bonito, é que nem o outro do sol. Ele não é só bonito, ele está carregado de significado. Onde mais a gente ouviu aqui da mulher grávida? Nós estamos falando aqui de um nascimento, né? E nós estamos falando aqui, você não sabe, você não entende de nascimento e você não entende do caminho do vento. Aonde mais você vê essa comparação na Bíblia? Alguém lembra? Onde mais esses dois assuntos se misturam? A concepção de Jesus, o fato dele ter sido recebido do Espírito Santo. Uhum. Desculpa, isso ocorreu para mim agora, enquanto eu estava lendo o versículo 11:5, né, a figura de linguagem, o exemplo do qual o pregador faz uso, que é a formação dos ossos de uma criança, de um ser humano, no ventre de uma mulher grávida, né? Uhum.
nós, de fato, na biologia, não sabemos como isso é feito, formado. Existe todo um estudo, né, genético e tudo mais, que é a embriologia, né? E, dito isso, e dito também a questão da ressurreição como sendo o impossível que Deus torna possível e realizável, né? Eu acho que esse versículo 11:5 nos leva a um nível até mais elevado, que é como é possível aquilo que desconhecemos da embriologia, né? no que nos é limitado, como isso é possível ser realizado na ausência do cromossomo Y, no caso, de um homem, né? E só Deus mesmo. Então, eu acho que é um domínio total de Deus sobre o mundo, sobre a criação, sobre todas as coisas. Isso está evidenciado assim. Eu nunca tinha visto, estudei muito livro, né, Eclesiastes, mas nunca tinha visto dessa forma, né, nessa exposição aí, porque realmente é de uma beleza avassaladora, é simplesmente lindo. Eu concordo exatamente com o que você falou, mas eu vou permanecer no desafio. Porque isso que você está sugerindo é um pensamento decorrente na medida que a gente expande a nossa observação, mas a gente pode ser um bocado mais literal. Aonde mais na Bíblia a gente vê o tema de nascimento e vento, dois temas tão dispersos, juntos? Nicodemos. Exato. Nicodemos. Exato. Olha lá, João capítulo 3, versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 3, vai. Ele vai dar mais substância à nossa ideia aqui. Nascer de novo é um texto conhecido, né, de Jesus conversando com Nicodemos. A isto respondeu Jesus, a Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Opa, olha o nascimento aqui. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Dá para desvendar esse mistério? Não dá. Diz Nicodemos, né, o mestre em Israel. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água e do Espírito. Lança o teu pão sobre as águas. Estão poucos versículos anteriores aqui ao esse 11, 4, 5. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem está debaixo do sol só vê o que está debaixo do sol. Quem é do Espírito vê o que vem de cima, porque o Espírito revela. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha que beleza. O vento aqui, que era a vaidade, em Eclesiastes, né, correr atrás do vento, era um símbolo da vaidade de todo o propósito humano. Tudo é vaidade. Mas o próprio autor de Eclesiastes vai construindo um pensamento e ele conclui, ou ele observa, depois de observar todas as iniciativas humanas, que esse vento tem um propósito que vai além do propósito humano, porque para o humano ele é desvendado, indesvendável, o propósito do vento. Não dá para a gente correr atrás dele, mas o vento tem sua trajetória. É isso que Jesus vai falar aqui, o vento vai de onde vem, para onde vai, ninguém sabe. E assim é quem nasce do Espírito. Tem um propósito maior do que aquele que a gente enxerga debaixo do sol. É o propósito de quem está em cima. É muito honesto a discussão de Eclesiastes. Vou observar o que tem aqui e está difícil. Está difícil. É fácil para Deus nos desvendar, revelando, porque Ele está lá em cima, mas agora vem aqui embaixo para ver o que é bom. No fundo é isso que Ele está dizendo. E sabe qual que é o bonito disso? E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai. Aqui. Está difícil, né? Esse trabalho, esse enfadonho trabalho de observar o que está debaixo do sol, Deus aos filhos dos homens para os afligir, diz em Eclesiastes. Pois não é que Jesus veio aqui e tomou as nossas aflições? Então você vê que tem uma coerência e uma ligação fantástica. Tanto que Nicodemos fica meio confuso com tudo isso, né? Ele diz no versículo 9, então perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Belo desafio de Jesus. Tu és mestre em Israel, não compreendes essas coisas? Ele está voltando, é uma maneira diferente dele dizer, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Porque você aqui em Israel, você está, mestre em Israel, você está se atendo àquilo que acontece debaixo do sol. Olha o que vem de cima. Marcelo. Esse livro ele é fantástico também, porque ele quebra a nossa ideia do triunfalismo, né? Ele coloca o homem com as angústias dele, com as dúvidas dele, com todas as questões existenciais do humano, e que isso não é contrário à fé, inclusive, são elementos da fé. São elementos da fé. Né? E hoje a gente está naquele evangelho, não, se eu tenho dúvida, a minha fé tem algum problema. Né? E ele também quebra essa questão, ele coloca a visão humana, né, da construção do conhecimento, né? E aí você citou a questão da ciência, né? De fato, a ciência, ela exclui Deus, de certa forma, porque ela tem que excluir Deus para explicar aqui. Se eu colocar Deus na explicação, bom, deixa de ser ciência natural, passa a ser fé, passa a ser outra coisa. Né? Isso não exclui Deus da minha fé, mas eu tenho que excluir Deus das explicações naturais. Se eu não excluir Deus das explicações naturais, eu não estou fazendo ciência, estou fazendo outra coisa. Né? Até mesmo porque Deus é sobrenatural. Exatamente. Não faz parte do universo natural. E aí que vem muitos dos conflitos que a gente tem nessa questão de fé, de ciência, de entendimento dessas coisas, porque a gente quer colocar Deus nas lacunas, a gente quer colocar Deus naquilo que a gente não entende, né, na ciência natural. E aí vem o perigo, porque em algum momento pode ser que aquilo seja descoberto como funciona o mecanismo, e a gente tem vários exemplos disso, e aí a nossa fé fica, bom, eu achava que isso era Deus, mas agora não é Deus, agora tem uma explicação natural para isso. Tem muito mais outros elementos, muito mais interessantes e importantes para a gente ter fé em Deus do que nessas coisas. E esse livro aqui nos traz e nos põe no chão, nos coloca nesse universo. Eu acho que você tocou num ponto fundamental. É importante para nós que temos fé, termos espaço para as nossas angústias, nossas questões. Né? Que diz a definição de fé da Bíblia, né, em Hebreus 11? Ora, a fé é a certeza das coisas... das coisas que não se veem. O que está embutido nessa definição? Um bocado de incerteza acerca das coisas que nós podemos ver. Essas coisas são passíveis de nos dar incerteza. A certeza que temos são das coisas que não se veem. Um último comentário, temos que encerrar a aula. Eu queria fazer um comentário complementar ao do Marcelo, que colocou bem a questão da ciência e também uma referência à questão do vento, né? Existe uma diferença muito grande entre ciência e realidade concreta. A ciência ela é limitada, eu sou engenheiro, né, cientista, posso falar, ela limita alguns pressupostos, ao que a gente chama de volume de controle, o espaço de controle, e fala, dentro desse espaço funciona assim assado. Mas isso não é realidade concreta. Realidade concreta inclui o sobrenatural, inclui Deus, inclui aquilo que nós não conhecemos. Né? Então, tentar colocar uma realidade concreta dentro da ciência desmembrar, fazer uma injustiça muito grande em descrever aquilo que, de fato, a gente consegue perceber como seres humanos através de outros atributos que a ciência não coloca como postulado, como condição para explicar o que a gente tem. E a questão do vento também é aquela questão, né? O vento a gente só percebe quando ele sopra, né? Mas, de fato, a gente está imerso no vento. O vento é como se fosse
o próprio conhecimento, a noção de que Deus está conosco, está lá, mas a gente percebe só quando sopra, e quando sopra, a gente tenta saber de onde veio, para onde vai, e fica naquela angústia, poxa, será que eu sei, eu não sei, o que eu faço, eu não entendo Deus, será que como viver sem entender? Eu acho que a questão é agir, de fato, é confiar, ter a fé, né? E Deus, quando veio, desceu do céu, se tornou um homem, eu acho que e se ressuscitou, né? É um exemplo muito forte de que isso, de fato, ocorre. Essa esperança, ela é existente, a gente pode confiar nisso, né? Então, é só isso. Parafraseando Paulo, né? Se a nossa esperança em Cristo vai além deste mundo, somos os mais felizes dos homens. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua Bíblia é repleta de verdades, toda ela inspirada e útil para o ensino, para a nossa instrução. Ela, no seu conjunto, nos dá essa visão completa e honesta de quem somos e qual o nosso propósito. Propósito esse que só existe de verdade para nós, seres humanos, quando estamos juntos de Ti. Façamos, Senhor, todos nós estarmos aqui imbuídos do Teu Espírito, nascidos de novo, porque é assim que importa, que sejamos todos nascidos de novo, úteis para o Teu serviço. Em nome de Jesus. Amém.